Com tantos lançamentos que parecem seguir a mesma fórmula, é fácil deixar de lado jogos que, embora esquecidos ou pouco notados, trouxeram conceitos inovadores e estavam à frente de seu tempo. Hoje vamos explorar 15 jogos de mundo aberto para um jogador que são simplesmente fantásticos, e tenho certeza de que alguns vão surpreender você. Então, sem demora, vamos começar! Se você busca uma experiência de jogo fora do comum, Pathologic 2 é uma tentativa que vale a pena. Ele é bastante peculiar, ou você se conecta profundamente, ou talvez não consiga se envolver. Mas se você aprecia atmosferas densas e sombrias, este jogo tem muito a oferecer. A proposta é sobreviver e desvendar os segredos de uma cidade em ruínas, enquanto enfrenta uma praga devastadora. Você assume o papel de um curador, tentando salvar o máximo de pessoas, e cada escolha pode determinar a vida ou a morte. Pathologic 2 não segue um roteiro convencional. Na verdade, ele parece te preparar para o fracasso. Você lida com recursos escassos, como comida e remédios, e precisa equilibrar isso com o próprio cansaço, tornando cada decisão tensa e pessoal. O jogo também não te guia pela mão. Você é lançado em uma cidade onde tudo parece hostil, desde a doença até os próprios habitantes. O combate é lento, quase desajeitado, mas isso contribui para a construção da atmosfera. Mais do que um jogo comum, ele se assemelha a um pesadelo, onde cada encontro é carregado de tensão. Visualmente, Pathologic 2 cria um ambiente pesado e decadente, com uma direção de arte que busca evocar estranheza e melancolia em vez de beleza. Se você não se importa em passar por momentos de estresse e gosta do inusitado, Pathologic 2 explora temas que poucos jogos ousam abordar. Watch Dogs, lançado em 2014, muitas vezes é ofuscado dentro da própria franquia, especialmente pela enorme expectativa que a Ubisoft gerou antes do lançamento. Com trailers impressionantes, a promessa era de uma revolução nos jogos de mundo aberto, mas a estreia acabou desapontando alguns jogadores. O jogo também chegou com vários problemas de desempenho, algo que lembra bastante a recepção inicial de Cyberpunk. No entanto, assim como Cyberpunk, a atmosfera de uma Chicago sombria e estilizada, com uma trama focada em vingança, oferece uma experiência interessante, bem diferente do tom adotado nos títulos seguintes. Watch Dogs também foi pioneiro ao integrar o hacking como um elemento central em jogos de mundo aberto. Embora não supere o impacto de GTA, ele introduz ideias únicas, adicionando uma nova dimensão com a capacidade de hackear quase tudo ao redor. Essa possibilidade de manipular o ambiente urbano proporciona uma jogabilidade que vai além do básico, trazendo um toque de inovação. Era a base sobre a qual a Ubisoft poderia ter construído uma marca inesquecível, mas não foi. Para quem ainda não teve a chance de jogar, vale a pena dar uma oportunidade e revisitar o início de uma franquia que, apesar dos percalços, ainda guarda boas ideias e momentos. Outro jogo que passou despercebido é Generation Zero. Sua premissa é um verdadeiro tesouro da ficção científica dos anos 80. Você é lançado em uma Suécia alternativa, onde tudo é estranhamente silencioso, exceto pelos robôs assassinos que perambulam pelo interior. Sozinho ou em modo cooperativo, você tenta sobreviver, coletando suprimentos e reunindo pistas para entender o que aconteceu neste vasto mundo aberto, enquanto planeja como destruir essas máquinas. O cenário mistura pequenas cidades, fazendas e florestas, capturando a beleza das paisagens suecas com a ameaça dos robôs. Com essa estética maravilhosa, é até um mistério tentar entender por que Generation Zero não é mais popular entre os fãs de jogos de sobrevivência. Talvez o ritmo mais lento ou a falta de uma história mais linear tenham desanimado alguns jogadores, mas quando você se envolve, a atmosfera realmente te prende. Andar pelas cidades ao som suave de sintetizadores dos anos 80 enquanto evita as patrulhas das máquinas cria uma tensão única. 5 anos depois, o jogo ainda se mantém bem em termos de visuais e mecânicas. Para quem gosta de sobrevivência em mundo aberto, com um elemento cooperativo e uma ambientação brutal e única, Generation Zero merece uma segunda chance.
Se você aprecia jogos de mundo aberto focados na exploração, sem a pressão do combate, Sable é a escolha perfeita. Este jogo indie é uma daquelas joias raras sobre as quais pouca gente fala. A narrativa é minimalista, revelando-se por meio de conversas com NPCs e pistas ambientais. Você vai montando o quebra-cabeça desse mundo a partir dos vestígios de civilizações passadas. O estilo de arte também é um grande diferencial. Nada de cenários fotorrealistas. Em vez disso, você tem visuais cel shading, quase como desenhos à mão, que fazem um ambiente parecer ter saído de um livro de histórias. Aqui não existe pressa ou encontros forçados. É só você e sua hoverbike deslizando pelas dunas. Sable não te diz onde ir ou o que fazer, dando total liberdade para explorar e descobrir o mundo no seu próprio ritmo. Um jogo da série Assassin's Creed que muitos acabam ignorando é Syndicate. Embora ele não esteja entre os favoritos, vale lembrar que cada jogo da franquia tem seus altos e baixos. A Londres vitoriana é um espetáculo à parte. Explorar essa cidade da Revolução Industrial, sequestrando carruagens e usando tirolesas, foi uma experiência nova que os jogos anteriores não ofereciam. Além disso, os protagonistas têm estilos distintos. Jacob é mais direto no combate, enquanto Eve é mais focada na furtividade. Essa variação permite enfrentar missões com abordagens diferentes e adiciona uma camada para quem gosta de explorar todas as possibilidades do jogo. A história aproveita bem o cenário histórico, trazendo personagens reais, o que dá o charme extra. Embora o combate não seja revolucionário e o ritmo possa não ser dos melhores, Syndicate esconde um bom jogo que talvez tenha sido um pouco injustiçado. Você já ouviu falar de Red Faction Guerrilla? Este é mais um daqueles jogos que, por algum motivo, quase ninguém se lembra. E olha que para a época em que foi lançado, ele trazia mecânicas de destruição impressionantes que poucos jogos possuíam. Estamos falando de ambientes completamente destrutíveis que ainda chamam a atenção hoje. Os prédios não desmoronam aleatoriamente. Cada parede, pilar e teto reagem de forma realista ao que você faz. A sensação de ver uma construção desabar em 2009 era algo realmente único. É verdade que o restante do jogo é mais básico, mas isso não é um defeito, considerando que Red Faction estava no meio termo entre um jogo de orçamento médio e um AAA. Você ainda pode fazer missões em mundo aberto, roubar veículos e lidar com as ameaças, mas lembre-se que o verdadeiro destaque está na destruição. Red Faction Guerrilla é um daqueles jogos incríveis que talvez tenham sido lançados na época errada. Uma das entradas mais singulares e interessantes da série Far Cry, Primal ainda é pouco discutido. Em vez dos cenários modernos ou futuristas característicos da franquia, Primal te transporta para 10 mil anos antes de Cristo, diretamente para a Idade da Pedra. Nada de armas de fogo aqui. Você enfrenta a natureza com lanças, arcos e porretes. Essa mudança radical, sem dúvida, afastou muitos jogadores. Mas para quem se entrega a essa proposta, encontra um mundo brutal e imersivo. O ambiente em Primal é meticulosamente construído, onde cada detalhe contribui para a sensação de sobrevivência. As tarefas diárias, como caçar mamutes, confrontar tribos e até domar animais, vão além do comum e trazem um senso de conquista a cada pequena vitória. Acender uma fogueira ou construir uma arma não são apenas ações triviais, são marcos de progresso em um ambiente onde a própria natureza está contra você. Essa imersão na luta pela sobrevivência confere um tom único ao jogo e faz de Far Cry Primal um dos títulos mais criativos e distintos da série. Um verdadeiro tesouro escondido entre os exclusivos do PlayStation, Gravity Rush 2 resgata a mecânica de manipulação de gravidade, mas tudo está mais refinado e polido. Desde o início, os controles são mais precisos, e a jogabilidade torna o simples ato de se mover de um ponto a outro muito mais divertido do que você imaginaria em um jogo de mundo aberto. Aqui, você não está apenas correndo por telhados ou roubando carros, está literalmente alterando a gravidade para deslizar pelos ambientes. Quem jogou o primeiro Gravity Rush vai notar de imediato que os controles estão bem melhores. No primeiro jogo, voar poderia ser um pouco desajeitado, mas no segundo isso foi ajustado.
O combate também melhorou, com diferentes estilos de gravidade que permitem variar os ataques conforme a situação. Gravity Rush 2 é uma sequência muito bem sucedida para um jogo fascinante. Tanto a direção de arte quanto a trilha sonora são marcantes. Seja voando pelo céu, subindo paredes ou expondo um sistema corrupto, Gravity Rush 2 é extremamente divertido de jogar. Agora, vamos falar de um jogo que muitos de vocês pediram, Rage 2. Apesar de sua qualidade, ele acabou um pouco ofuscado por grandes lançamentos da sua época. Como já mencionamos em outro vídeo, a série Rage é totalmente subestimada. E Rage 2 acerta em cheio como um shooter de mundo aberto. Desenvolvido pela ID Software e Avalanche Studios, ele combina um combate frenético com um vasto mundo para explorar, algo que o primeiro jogo apenas insinuava. A sequência eleva a intensidade com uma ação rápida e exagerada em um mundo muito maior. O grande diferencial é a nova abordagem no combate. O primeiro jogo tinha mecânicas de tiro bem ajustadas, mas Rage 2 introduz habilidades novas, como empurrões telecinéticos e golpes de impacto no chão, levando a experiência a outro nível. Arremessar inimigos pelo cenário é uma sensação única que poucos jogos conseguem entregar de forma tão divertida. Infelizmente, por outro lado, a campanha é relativamente curta, durando cerca de 10 horas, o que pode deixar alguns de vocês querendo mais. Mas, no fim, o combate e as habilidades mantêm a diversão. Rage 2 é definitivamente um jogo que merecia mais atenção. Em vez de um cenário de fantasia comum, ele te coloca em um mundo cyberpunk pós-apocalíptico, oferecendo uma exploração vertical, algo raro em jogos isométricos. Com parkour livre, você escala paredes, pula de telhados e se esgueira entre os ambientes. Tudo isso com uma perspectiva isométrica que, embora diferente, funciona muito bem. O mundo parece bastante vivo e possui missões que se ramificam dependendo das suas escolhas, o que evita aquelas tarefas genéricas clássicas desses tipos de jogos. Por outro lado, o combate pode não agradar a todos. Às vezes ele parece um pouco travado, mas os elementos de furtividade ajudam a compensar isso, permitindo que você adote vários estilos, seja de forma mais discreta ou partindo para o confronto direto. Mesmo que o combate não seja perfeito, se você busca um mundo aberto rico e com uma exploração única, The Ascent pode muito te surpreender. Em vez de seguir o caminho dos tradicionais shooters ou de heróis salvando o mundo, The Saboteur nos coloca na pele de Sean, um piloto de corrida que se torna combatente da resistência na França ocupada pelos nazistas. Uma visão completamente única sobre a Segunda Guerra Mundial, e o mundo vai mudando conforme você enfraquece o controle nazista sobre a cidade. No jogo, em vez de seguir uma série de missões tradicionais, ele apresenta um sistema atmosférico que reflete suas ações, com o toque especial sendo sua mecânica de cores. Paris começa em preto e branco, capturando o clima opressor da ocupação. Conforme você liberta áreas, a cor retorna, como se a cidade estivesse revivendo junto com o movimento de resistência. Visualmente, é incrível ver suas ruas escuras ganhando vida. Embora The Saboteur não tenha a precisão histórica ou as mecânicas de stealth muito elaboradas, ele compensa com sua liberdade de abordagem e estilo único. Infelizmente, o jogo falhou em atrair o público em geral, principalmente devido à sua peculiar mudança de cor, alternando entre o preto e branco e cores normais. Sunset Overdrive é uma joia que muita gente deixou passar. Pensar que a Insomniac, conhecida atualmente por Spider-Man, criou esse título caótico e super divertido é algo bem interessante. Lançado inicialmente como exclusivo do Xbox One, acabou ficando um pouco na sombra dos grandes lançamentos da época. Se o que você quer é um jogo de mundo aberto cheio de humor, energia e um toque de absurdo, Sunset Overdrive é um prato cheio. O cenário é um pós-apocalipse cheio de cor, onde uma bebida energética transforma as pessoas em mutantes. Agora, com o jogo também disponível para PC, ficou mais fácil para mais gente poder experimentar essa aventura colorida e cheia de ação. Immortals Fenyx Rising é um título que poucos de vocês devem conhecer.
Lançado alguns anos atrás, ele se destaca por um estilo visual quase cartunesco, bem diferente do tom mais sério de outros jogos. A experiência que o jogo tenta oferecer é única, com uma boa dose de quebra-cabeças, exploração e uma atmosfera de aventura descontraída. Para quem curte Breath of the Wild, as semelhanças são claras, especialmente na liberdade de movimentos. Os desafios incentivam soluções criativas, fazendo com que cada missão tenha um ar de novidade. O combate é mais direto e leve do que outras produções da Ubisoft, mas ainda assim é fluido e divertido. Mesmo que Immortals não tenha feito um sucesso estrondoso, ele é uma ótima pedida para quem curte mundos abertos com uma pegada mitológica e cheia de cor. Lançado em 2016, Dead Rising 4 traz de volta o Frank West. O jogo mantém todas as características da série, como hordas massivas de zumbis, um shopping para explorar, armas combinadas por toda parte e sobreviventes para ajudar, além do clássico sistema de fotografia. Ainda assim, é normal sentir que falta algo. A ausência do limite de tempo, uma característica dos jogos anteriores, é bem notável. Essa pressão constante para gerenciar o tempo entre missões e resgates era crucial para a atenção da série, e é difícil não sentir falta disso. Por outro lado, Dead Rising 4 se mantém forte. Agora você não está preso apenas ao shopping e pode explorar a cidade com mais liberdade, capturando aquela sensação caótica de um apocalipse. Os cenários parecem mais vivos do que antes, e simplesmente vagar e enfrentar hordas de zumbis traz seu próprio charme, com Frank West sendo um dos grandes destaques do jogo. Mesmo que Dead Rising 4 não tenha todos os elementos da fórmula clássica, ele consegue ser a experiência mais aberta e livre dentro da franquia. Sleeping Dogs é um daqueles jogos que merecem muito mais atenção. Ele se destaca como um dos melhores títulos de mundo aberto, com uma ambientação em Hong Kong que é simplesmente fascinante. As ruas iluminadas por neon e os becos estreitos trazem uma atmosfera que outros jogos não conseguem alcançar. Ao contrário de muitos jogos do gênero, onde a luta é um detalhe, Sleeping Dogs oferece uma mecânica de artes marciais realmente bem trabalhada. Você não está apenas distribuindo socos e chutes, mas executando combos, desarmando adversários e usando o cenário a seu favor. Cada golpe parece ter impacto, algo bem diferente da experiência em GTA, por exemplo.